Bom dia, pessoal. 3 minutinhos para a galera acabar de entrar, ok? E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem, seus familiares. E vamos lá então, né? Hoje nós vamos começar volumetria de óxido-redução. Então, nós já vimos a volumetria de neutralização, onde você analisa os ácidos, né? Titulações usando ácido ou base. Depois nós vimos volumetria de precipitação, onde se analisa principalmente os halogênios, cloretos, brometos, iodetos, tiocianetos. Depois nós vimos a volumetria de complexação, análise principalmente de metais, usando o EDTA como complexante principal. Então, são 4 técnicas, onde as reações, cada técnica tem um tipo de reação química, um tipo de titulação, onde você usa constantes diferentes, Ka, KPS, e a constante de formação, né, para os complexos.
Hoje nós vamos começar a falar sobre volumetria de oxirredução, ou seja, como o próprio nome diz, ela é baseada em reações de óxido-redução. E aí nós vamos aproveitar, falar um pouco do balanceamento, falar um pouco de reações potenciais de redução e aproveitar falar sobre a equação de inércia, tá bom? Então nós vamos dar uma revisada rapidinha sobre isso daí. Bom dia, Luiz. Ô, Luiz. Oi. Bom dia. Tá baixo? Tá baixo? Não entendi o que você falou. Não, eu falei bom dia. Ah, bom dia. Ah, tá, desculpa. Eu queria te pedir uma coisa. Pois não? Eu não sei se você pode fazer, pode ser no início da aula ou no final. Okay. Tem uma questão da atividade que nós já entregamos, aquela que você não informa a massa. Eu queria ver se tu pode resolver ela para a gente ver como era. A gente já entregou essa atividade. Tá, me lembra no final da aula, então? Lembro, tá? Lembro. Tá bom? Obrigada. Quando nós estivermos terminando a aula, você me lembra. Tá bom. Eu tenho que abrir aqui, né, para ver qual é a questão. Tá? Bom, então, reações de redução. O termo reações de redução, não existe uma reação química especificamente para redução. Tá? Então, eu não gosto do termo de reações. Eu prefiro semi-reações de redução. Por quê? Não existe na química uma reação química envolvendo só redução ou só oxidação. Então, nós vamos trabalhar com semi-reações de redução. E a partir dessas semi-reações, nós vamos convertê-las, se houver necessidade, em semi-reações de oxidação e depois juntar as duas numa equação completa, onde vai acontecer a reação de óxido-redução, tá? Quando eu falo em semi-reações de redução, eu tenho que lembrar dos potenciais de redução. O que são potenciais de redução? Potenciais de redução é aquele valor do potencial eletro/químico onde acontece a redução. Então, por exemplo, a redução do lítio mais, ganha um elétron. Então, quando o elétron está no reagente, ele está sofrendo redução. Ele forma o lítio sólido, ou seja, o lítio metálico, né? Esse potencial aqui, em volts, chamado potencial padrão, é menos 305. Então, só para lembrar, da onde veio esse potencial? Esse potencial veio em comparação ao potencial da redução do hidrogênio. Então, o H+, ele sofre redução, formando o H2, e esse potencial, ele é o padrão, é o zero. Então, a partir do zero, se o potencial é positivo, ou seja, se esse valor é positivo, significa que ele tem maior facilidade de reduzir do que o hidrogênio. Se o potencial é negativo, significa o quê? Que ele tem menor facilidade de redução do que o hidrogênio. Portanto, é mais fácil ele oxidar do que reduzir. Só que nós não ficamos mudando esse valor, pensando em oxidação, não. É só você entender. Se ele é negativo, então significa que ele tem pior condição de reduzir do que o hidrogênio, que é o zero, do que é o padrão. Ok? Então, esse é o valor. Observe a forma como estão, ou seja, esse lítio mais está na sua forma aquosa, o elétron, né, que é elétron, lógico, e o lítio está na sua forma sólida.
Por que eu estou falando para você prestar atenção? Porque quando eu trabalho com a equação de Nernst, quando eu trabalho com a equação de Nernst, que é essa daqui, onde o potencial padrão, ele é tabelado. Então, nesse caso aqui, ó, o potencial padrão é o menos 305. Então, eu escrevo menos 305 menos. Esse aqui é uma constante, 00592, dividido pelo número de elétrons envolvidos na reação, qual que é 1, vezes log da forma reduzida. A forma reduzida é o produto. Essa é a forma reduzida. E a forma oxidada é essa. Se você pensar bem, né, ó, a forma oxidada recebe um elétron para se tornar a forma reduzida. Só que tem um detalhe. O lítio aqui está na forma sólida. E o sólido não entra nas expressões de equilíbrio. Isso aqui nada mais é do que uma expressão de equilíbrio. Portanto, quando eu tenho sólido, ele não entra. Mas eu tenho que representar. Então, eu coloco o valor 1, ou seja, né, para substituir o sólido. Então, toda vez que tiver um reagente ou um produto que seja sólido, você vai substituir por 1. Né? Não é o caso, nós deduzimos o porquê que chega a 1, tá? Mas a representação é por 1. E aqui, agora, desse lado, eu tenho a concentração de lítio mais. Então, se eu quiser saber o potencial gerado nessa situação aqui, eu preciso o quê? Saber a concentração de lítio. Então, ó, esse valor, ele é tabelado. Esse valor aqui é o número de elétrons envolvidos. Ok? E a parte que envolve a constante de equilíbrio, que é sempre o produto sobre o reagente, só que nesse caso o produto é sólido, então você vai ter sempre associado ao 1. Perfeito? Entenderam? Então, se eu quiser determinar o potencial numa certa situação com o lítio, eu preciso saber qual é a concentração do lítio mais. Se eu tiver essa concentração, eu consigo determinar o potencial do sistema que eu estou estudando. Ok? Luiz. Sim. Repete para mim a explicação dessa equação montada e a última de novo, por favor. Essa é a equação de Nernst, né? Essa é a equação de Nernst. O que a equação de Nernst é? O potencial padrão da semi-reação de redução que você está estudando. Esse valor é constante. Esse N é o número de elétrons envolvidos na sua reação. A concentração da forma reduzida pela forma oxidada, ou seja, do produto sobre o reagente. Então, só substituindo. Esse valor é o tabelado. 1, porque tem um elétron envolvido. E o produto sobre o reagente. Só que o produto sólido e líquido não entra na expressão como nós já conhecemos. Nesse caso, como ele é sólido, você vai substituir por 1. E a concentração da forma oxidada é a concentração da forma aquosa do lítio. Então, só vai entrar a forma aquosa ou a forma gasosa na forma de pressão que nós vamos ver ainda. Tá bom, entendi. Então, se eu quiser matematicamente resolver isso, eu preciso da concentração de lítio, que é a única variável aqui, para eu achar o potencial do meu sistema. Se eu tiver o potencial, lógico, né? Eu vou determinar qual é a concentração de lítio naquele momento. Do lítio que eu falo, no lítio positivo, né? Ou seja, no lítio mais.
Então, a semi-reação e a equação de Nernst. Um modelo envolvendo um íon dissolvido, né? E o outro aquoso. Vou escrever aqui no cantinho. Para não precisar toda hora ficar repetindo. Pegar um outro exemplo aqui, ó. Deixa eu pegar um aqui, o exemplo da água. 2H2O, líquido, mais 2 elétrons. H2 gasoso, mais 2OH-. Esse potencial, ele é menos 0,83. Então, nós temos aqui uma situação Então, vamos prestar bastante atenção. Para determinar a equação de Nernst, para substituir, eu preciso tomar bastante cuidado com quem é sólido, quem é líquido, quem é gasoso, etc. Então, vamos lá. A expressão de Nernst vai ser: qual é o potencial? O potencial é tabelado, tá, gente? Não precisa decorar. Então, menos 0,83 menos 0,0592 dividido por quantos elétrons estão envolvidos? 2. Dividido por 2, log. Então, preste bastante atenção. O H2 é gasoso. Eu não tenho concentração de gás em mols por litro numa solução. Por que não é interessante eu trabalhar com gás? Porque, como é gás, é lógico que ele pode estar saindo do meu sistema. Portanto, quando eu trabalho com gás, eu utilizo pressão do H2. Então, não é concentração, é pressão. Porque a pressão, como vocês viram nas equações lá do PV, NRT, né, é possível determinar a quantidade em mol. E se eu tenho volume, eu tenho, lógico, a concentração. Então, estou trabalhando com gás, eu tenho que trabalhar com pressão em atmosfera. O OH- está na sua forma aquosa, não está? Mas tem esse 2 de balanceamento. Então, vezes OH- elevado ao quadrado. Como se fosse as constantes normais de equilíbrio, né, gente? Constante de equilíbrio não é isso? Não tem que levar sempre ao coeficiente de balanceamento? Então, está aqui, ó, OH- a concentração elevado a 2. Desse lado aqui, ó, desse lado aqui, eu não tenho só líquido? Líquido não entra da expressão. Então, essa é a expressão de Nernst, da equação de Nernst, para a semi-reação de redução da água em hidrogênio e OH-. Para resolver, o que eu preciso? Eu preciso da pressão de hidrogênio e a concentração de OH- para determinar aqui o seu potencial. Dá uma olhadinha e me pergunta. Ok? Então, segundo exemplo, que tenha pressão. Então, quando que eu uso pressão mesmo? Quando o meu reagente ou o meu produto ele está na forma gasosa. Então, essa é a equação de Nernst, substituído para... Oi? É regra? O quê? É a questão da pressão. Quando for na forma gasosa, eu sempre vou usar a pressão. Na química não se usa regra, não, tá? Você deve utilizar em função da concentração do seu sistema, que é um gás dentro de um sistema aquoso, né? Tá? Mas sim, você sempre deve usar. Você nunca vai usar concentração, né?
como nós estamos representando aqui, para um gás, e sim por pressão, porque é a pressão que influencia nessa concentração. Lembra lá do PV NRT? Passando o volume para cá, a pressão. Se você trabalhar na CNTP, isso daqui é constante, então a pressão vai ser diretamente proporcional à concentração. Ok? Então, um exemplo de a equação de Nernst utilizando pressão. Então, vamos lá. Agora eu vou pegar um exemplo, deixa eu baixar um pouco aqui. Ah, tá. Aqui, ó. Ó, essa é a redução do sulfato de chumbo. Ele recebe 2 elétrons, forma chumbo e libera o íon sulfato. Então, como é que seria a expressão? Menos 0,31, menos 0,0592, dividido por 2, log O sólido não entra. Então, concentração do sulfato dividido por sólido não entra. Então, a equação de Nernst é isso aqui, ó. Para eu determinar o potencial nesse sistema aqui, eu preciso só da concentração do sulfato. A concentração do sulfato de chumbo não pode, porque é sólido. A concentração do chumbo não pode, porque é sólido. E eu não preciso dividir por 1 aqui, né? Concorda? Eu não preciso dividir por 1, porque qualquer coisa dividido por 1 vai dar qualquer coisa. Então, para eu determinar o potencial, então, eu preciso da concentração do sulfato. Alguém perguntou? Bom dia, professor. Bom dia. Ô, professor, me responda uma coisa. Esse menos 0,31, ele vem da onde mesmo? Porque eu observei que ele é tem tabelado. os outros também. Existe um valor? Isso, tá. Ele é tabelado, baseado no potencial padrão do hidrogênio. No semestre que vem, quando vocês forem fazer a instrumental, vocês vão estudar uma técnica chamada potenciometria, e lá você vai lembrar das pilhas, né? Lembra da pilha? Então, eu vou montar uma pilha. Desse lado aqui é o hidrogênio gasoso, e desse lado aqui, no caso, seria o sulfato. Então, vai gerar um potencial aqui, e esse potencial é exatamente esse. Então, é um potencial baseado no hidrogênio. Sempre esse número que é tabelado, não precisa decorar, né? Tem uma tabela de potencial, e ele é sempre baseado no hidrogênio. Então, se o valor é negativo, ele prefere oxidar do que reduzir perante o hidrogênio. Se não, ele reduz, e aí o hidrogênio que vai oxidar. Então, é sempre comparativo. Por isso que é o padrão. Toda vez que tiver essa bolinha aqui, é o potencial padrão. Significa o quê? Padrão em relação a quê? Em relação ao hidrogênio. Certinho, professor. Obrigada. Deixa eu dar uma baixada aqui na minha tabela para achar um exemplo. O do hidrogênio, né? Já que nós estamos falando dele. Esse potencial é o 0.
Então, eu tenho a equação de Nernst. O potencial vai ser 0 menos 0,0592 dividido por 2 log. Então, ó, é só prestar atenção. Aqui não é gás. Se é gás, tem que trabalhar com pressão. Então, pressão do hidrogênio. Sobre, aqui não é aquoso, não está com 2 do balanceamento. Então, concentração de H+ ao quadrado. Então, essa é a expressão para você calcular o potencial do seu sistema quando eu preciso da concentração do H+ e da pressão do gás H2. Então, muita atenção. Eu não posso colocar a concentração em gás. Eu não posso utilizar na minha equação de Nernst nem sólido e nem líquido. Tá bom? Certinho? Tranquilo? Professor, o H+ aí, ele é ao quadrado por conta do balanceamento do 2 ali? Ah, sim. Exatamente. Beleza, obrigada. Vamos supor que aqui tivesse um 2. Então, aqui também seria elevado ao quadrado. É sempre baseado no balanceamento da nossa expressão. Certinho, obrigada. Bom, então, essa é a equação de Nernst quando você substitui o potencial de redução. Perfeito? Tá. Então, agora o que nós vamos fazer? Você aprendeu, teoricamente, lá, né, no ensino médio, balanceamentos de reações de oxidação. Tá? Eu utilizo o sistema do íon-elétron. Sistema do íon-elétron, o método do íon-elétron. Eu aprendi isso há muito tempo atrás, e eu já dei aula em ensino médio, já dei aula para cursinho, tá? E esse é o melhor método que, se você for para essa área de ensino, essa área de cálculos que envolve a teoria baseada nisso, esse é o melhor. O que é o método íon-elétron? É você fazer por etapas até chegar lá na sua semi-reação balanceada, mas com um detalhe. Você precisa de poucas informações quando você inicia o seu balanceamento. Então, vou dar um exemplo aqui, ó. Vamos supor aqui para não copiar errado. Então, vamos supor que eu tenha no meu laboratório, eu vou fazer uma reação química que envolve o permanganato, o íon permanganato, e eu sei que o produto dessa reação que vai envolver o permanganato vai formar o óxido de manganês. Bom, eu não consigo resolver de outra maneira essa expressão sem ser pelo método íon-elétron. Por quê? Para eu resolver lá, lembra do tal do delta? Você precisava de todos os elementos presentes na reação. E no caso do íon-elétron, não. Você precisa saber qual que é o reagente e qual é o produto que envolve esse reagente. Você não precisa saber se tem H+, se tem OH-, se tem água, se qualquer outro elemento. Tá bom? Então, vou resolver esta semi-reação. Eu resolvo sempre em semi-reações, tá? Pelo método do íon-elétron. Eu vou falar os íons
E depois, quando você for assistir novamente esse vídeo, aí você vai escrevendo as etapas, tá bom? Então, qual é a primeira etapa? A primeira etapa é exatamente essa. É você pegar, separar as semi-reações que você está trabalhando. Nesse caso, eu já separei uma semi-reação. Depois eu vou fazer um completo, tá bom? Então, calma aí, depois eu vou fazer um completo. Então, essa é a minha semi-reação. A primeira etapa, então, separar em semi-reações. Segunda etapa, balancear os átomos principais. O que eu chamo de átomos principais? Não, 99% das vezes, não é nem o hidrogênio e nem o oxigênio. Então, é o manganês, é o chumbo, é o ferro, é o cálcio, é o cobre, é o sulfato, o enxofre, qualquer outro, tá? Mas raramente mas tem também. Então, nesse caso, o meu átomo principal é o manganês. Observe que eu tenho um manganês desse lado e eu tenho um manganês daquele lado. Um manganês de um lado, ou seja, do lado do reagente, e um manganês do lado do produto. Então, o manganês está balanceado. Se eu tivesse um 2zinho aqui, aí eu tinha que colocar um 2 aqui na frente. Tá? Eu estou balanceando o átomo principal, um de cada vez. Então, se eu tivesse um 3 aqui, teria que ter um 3 aqui. Se eu tivesse um 2 aqui, teria que ter um 2 aqui. Tá bom? Vamos fazer outros exemplos depois, para ficar bem mais claro. Então, a segunda etapa, balancear os átomos principais. A próxima etapa, balancear os hidrogênios, adicionando H+. Então, nesse caso não tem hidrogênio, mas tem o oxigênio. Vamos balancear o oxigênio, então. A próxima etapa, balancear os oxigênios. Eu tenho 4 oxigênios aqui, tá vendo? Tenho 4. Aqui eu tenho 2. Então, para balancear os oxigênios, eu vou usar água. Vou colocar água. Então, eu não tenho 4 hidrogênios aqui, desculpa, 4 oxigênios aqui, eu não tenho 2 aqui, então eu vou colocar aqui deste lado 2H2O. Então, o que eu fiz aqui? Balancei os oxigênios. Então, eu tenho 4 aqui, 2 com mais 2, 4 oxigênios. Ok? Então, balancei os oxigênios. Você percebeu agora que apareceu o hidrogênio, né? Então, vamos balancear o hidrogênio. Quantos hidrogênios eu tenho aqui? 2 da molécula. Com 2 balanceamento, eu tenho 4 hidrogênios. Para balancear os hidrogênios, eu coloco H+. Então, aqui, 4H+. 4 aqui, 4 lá. Então, eu balanceei os hidrogênios. Balancei os hidrogênios. Então, primeiro é o átomo principal, depois o oxigênio, depois o hidrogênio. Agora, vamos para as cargas. Quantas cargas eu tenho aqui? 4 positivas. Quantas cargas eu tenho aqui? 1 negativa. Então, eu tenho um total de 3 positivos. Concordam? 4 positivas com 1 negativa. Eu tenho um total de 3 positivos. Aqui, nenhuma carga, né? Aqui, nenhuma carga. Ou seja, eu tenho um total aqui de 0 carga. Professor, por que não ficou com 4 cargas negativas também? São 4 oxigênios? Não, do outro lado. Isso. Você colocou que era só isso.
Não, essa carga aqui é deste íon, né? É uma carga só. Ah, tá, entendi. Não é 4 negativo, não. Esse 1 negativo é do permanganato. Entendi. Então, eu tenho 3 cargas positivas desse lado e tenho 0 desse lado. Para balancear as cargas, eu coloco elétrons. Então, 3 positivas. Para ficar igual a 0, eu vou colocar aqui mais 3 elétrons. 3 elétrons que eu estou colocando, com 3 positivos, vai dar 0. Detalhe, eu não quero que fique 0 e 0, eu quero igualar. Neste caso aqui, ficou 0 desse lado e 0 desse. Mas não é sempre. Eu posso ficar menos 1 desse, menos 1 daquele lado. 3 positivo desse lado, 3 positivo do outro lado. Tem que igualar e não zerar toda hora. Eu não vou ficar colocando elétron de um lado do outro até zerar, tá bom? Não. É igualar as cargas dos reagentes com a dos produtos, adicionando elétrons. Claro? Ficou claro, gente? Então tá, olha aqui então. Como é que ficou a minha expressão? MnO4- aquoso, mais 4H+, que eu sei que é aquoso, né? Mais 3 elétrons, dando MnO2 sólido, mais 2H2O líquido. Essa é a minha expressão em meio ácido. Por que meio ácido? Porque tem o H+ aqui, né? Ó, meio ácido. Você vai ver algumas situações onde o meio é básico. Então, ó, gente, presta atenção. Aqui já morreu, hein? Vamos conferir? Ó, um manganês. 4 oxigênios, 2 com mais 2, 4. 4H+, 2 vezes 2, 4H+. Um negativo com 4 positivos, 3 positivos, com 3 negativos, 0. 0 e 0. Morreu. Então, essa expressão já está balanceada. Usando o quê? O MEDU e o elétron. Ó, eu comecei aqui, eu não sabia se ia ter água, não. Agora eu sei que tem água. Agora, olha o que eu vou fazer, hein? Então, como eu falei para vocês, você tem situações onde o H+ está aqui, ou seja, o meio é ácido. Mas se eu falar para você, eu não quero em meio ácido, eu quero em meio básico. O que você vai fazer? Você vai neutralizar os H+. Neutralizar como? Usando OH-. Só que a minha reação já não estava balanceada, bonitinha. Eu não posso colocar as coisas só de um lado ou só do outro, porque senão vai tirar meu balanceamento. Então eu vou colocar, ó, 4 OH- desse lado e mais 4 OH- daquele lado lá, ó. Tá vendo que eu coloquei, ó? O que eu pus de um lado, eu pus do outro. Agora, gente, ó, o que é 4H+ com 4 OH-? 4H2O. Ó, H+ com OH- é água. Neutralização básica, né? Agora, olha aqui. Eu não tenho 4H2O desse lado. Eu não tenho 2 daquele lado. Então, vou simplificar. Vai sobrar só 2 aqui. Então, vai ser MnO4- mais 2H2O líquido mais 3 elétrons, dando então, essa é a expressão em meio básico, essa é a expressão em meio ácido. Posso transformar uma na outra e vice-versa.
dá uma olhadinha com atenção e pergunta se não entendeu. Luiz, Oi? você pode repetir essa parte para transformar para meio básico de novo, por favor? Ó, eu tenho 4H+. O que é transformar em meio básico? É neutralizar esses H+. Então, como eu tenho 4H+, eu coloquei 4OH-. Por quê? 1H+ reage com 1OH- para formar a água. Então, como eu tinha 4, eu coloquei 4. Só que eu coloquei 4 desse lado e do outro lado também, porque a minha reação já estava balanceada. Quando eu juntei esses dois, formaram 4 águas. Eu tinha 4 águas desse lado e tinha 2 daquele lado lá. Então, eu simplifiquei. O que é simplificar? É cortar o que tem de um lado e o que tem do outro. Então, como eu tinha 2 do outro lado e tinha 4 desses, sobraram 2 ainda. Mas do outro lado, como o OH- não reagiu, olha ele lá, ó. Então, ficou essa daqui em meio básico e essa daqui em meio ácido. Ô, Luiz, Oi? ali ficou 4 águas, porque você só juntou o hidrogênio com o OH, você não somou os dois 4. Eu juntei o H+ com o OH-, sim? Ah, sim. Exatamente. 1H+ reage com 1OH-. Então, 1 com 1, 2 com 2, 3 com 3, 4 águas foram formadas. E aí? Se você fizer o contrário, né? Se você partir do MnO2 para o permanganato, o raciocínio é o mesmo, só que aí vai estar, né, sofrendo a oxidação. Ou seja, você pode começar aqui também, né? Por quê? Numa reação de oxidação, o elemento pode estar reduzindo ou oxidando, né? Então depende. Então você pode pensar ou dele reduzindo ou dele oxidando. Tá? Você pode pensar dos dois modos. O raciocínio é exatamente o mesmo. Vai primeiro o manganês, depois o oxigênio, depois o hidrogênio, e assim até lá no final. Luiz, bom dia. Bom dia. Tem como, assim, você passar mais um exemplo? Sim, vou dar. Peraí. Ok. Ok? Então esse aqui? Vamos fazer outro então. Luiz, uma última pergunta. Quem vai balancear primeiro é o oxigênio, depois o hidrogênio? Isso, porque se já tiver o hidrogênio, você vai perceber que quando você colocar o oxigênio, como tem que ser na forma de água, você sempre vai estar aumentando o hidrogênio. Então, você vai ter que mexer nele de novo. Então, começa sempre com o oxigênio. Entendi, obrigada. Só quando não tiver oxigênio, que daí não vai formar, né? Não vai ter a formação de água. Deixa eu escolher um outro aqui, então. Aqui, já escolhi um aqui. NO3 menos, dando NO. Então, olha o que eu vou fazer, ó. Tá com seu caderno aí, tá com a sua caneta aí do lado, né, ó. NO3 menos é o íon nitrato, dando NO. NO. Aqui tem uma carga negativa e aqui não tem carga nenhuma. Tá? Ok? Então, primeiro, nitrogênio. Eu tenho um só aqui, tá vendo?
E também tem um só aqui. Então está balanceado. Agora, escreve aí no seu caderno isso aí, né? Escreve no seu caderno essa linha aí. Um minutinho para escrever no seu caderno enquanto eu tomo água. Então, eu vou pedir para você fazer aí, depois eu faço aqui, você confere se está certo. Se não tiver, você pergunta o que deu errado, o que não entendeu, tá bom? Então, vamos lá. Balanceie o oxigênio dessa semi-reação aí. Aonde você ia colocar as águas e quantas águas você ia colocar. Então, coloca aí que eu vou fazer aqui. Então, vou dar 5 segundinhos só para você colocar. Ó, então, já balancei o átomo principal, agora estou balanceando os oxigênios. Então, onde é que eu vou colocar a água aí? Quantas e aonde, né? Então, só você colocar a água aí. Pensa um minutinho e já escreve a água que eu vou colocar aqui. E aí você confere se colocou na posição e na quantidade correta. Então, como eu falei, a vantagem desse método é que eu não preciso de água, não preciso saber se tem água, se tem H+. O método vai me mostrando os elementos que eu preciso. E todas as reações de oxidação são meio aquoso, tá, gente? Essa tabela de potenciais de redução é meio aquoso. Por isso que a água tem a vontade. Né? H+ e OH-, né? Você acidifica ou basifica o meio, dependendo da sua necessidade. Então, vamos lá. Ó, eu tenho 3 oxigênios desse lado. Eu tenho 1 oxigênio daquele lado. Então, eu vou colocar 2H2O aqui, ó. H2O é líquido, lembra, né? Então, ó, 1 com 2, 3. 3 oxigênios. Colocou certo aí? Então, o número de um lado tem que estar igual ao número do outro, né? Tem que igualar os átomos. Balancear os átomos. Coloca agora os hidrogênios na forma de H+. Quantos e aonde eu vou colocar os íons H+. E o H+ aquoso, tá? É como se você estivesse colocando ácido sulfúrico, colocando HCl. Geralmente você usa o ácido sulfúrico, né? Porque ele não sofre redução ou oxidação facilmente. O HCl não é muito bom, não, porque ele pode formar o Cl2, aí pode atrapalhar a sua competir, né, com os seus elementos. Eu tenho 4 H+, ó, 2 da água vezes 2 balanceamento, 4. Aqui eu não tenho nenhum, então vou colocar aqui 4 H+. Colocou certinho? Ó, 4H, 2 vezes 2, 4H. Agora eu vou conferir as cargas. Confere as cargas aí de um lado e do outro. Depois eu vou fazer. Ana Luísa ou 2 outros. Tá vendo?
Então vamos lá? Ó, aqui eu tenho 4 positivas. Aqui eu tenho uma negativa. Então, portanto, eu tenho 3 positivas. Aqui, 0. Aqui, 0. Portanto, 0. Como eu faço para igualar? Aqui uma nova coincidência, tá, gente? Tá 0 aqui, mas não é sempre. Não. Então, vou adicionar 3 elétrons desse lado aqui, ó. Então, se eu adicionar 3 elétrons aqui, vai ficar 0. Aqui é só coincidência, tá? Vou dar outro exemplo depois. Bateu com o seu aí? Escreve a equação de inércia dessa expressão aqui, que eu vou fazer daqui a pouco. O valor da mais potencial igual a mais 0,96 volts. Alguma dúvida no balanceamento, gente? Pergunta. Na última balanceamento que você fez, você colocou os 3 elétrons do outro na equação, né, para balancear. Sim. Aí, nesse aqui, eu posso deixar desse jeito ou também escrevo a equação de novo e coloco os 3 elétrons? Não, você tem que colocar. Ele faz parte, né, não? Tá bom. Só não escrever a equação aqui em cima. A equação está aqui, ó. Ele faz parte da equação. Ó, equação de inércia é igual potencial mais 0,96 menos 0,0592 dividido por quanto? Quantos elétrons envolvidos? 3. 3 log. Vamos ver o que tem no produto. Olha o que tem no produto. Ó, eu tenho um gás. Opa, pressão do NO2. Líquido não entra sobre. O que eu tenho no reagente? Eu tenho H+ e NO3. Então, concentração do NO3- vezes H+ elevado à quarta. H+ elevado à quarta. Olha lá a expressão da equação de inércia. Professor, bom dia. Bom No dia. numerador ali seria NO2 mesmo? Não é NO, não? NO? Ah, não, é NO, né? Eu que coloquei o 2 a mais. Desculpa, estava pensando no íon nitrito. Pressão do NO, um gás, sobre concentração do NO3-, que é a forma aquosa, e o H+ elevado à quarta, devido ao seu balanceamento.
Certinho, gente? Alguma dúvida aqui na equação de Nernst? Na próxima aula, nós vamos usar muito isso daqui, tá? Por isso que eu estou explicando hoje com mais calma. E na semana que vem, já vai estar a sua calculadora do ladinho aí, que nós vamos fazer várias vezes contas com essa expressão, tá? Por isso que hoje eu estou mostrando com mais calma. Semana que vem eu já vou direto nos cálculos. Então, eu preciso da pressão, preciso da concentração do nitrato e, lógico, né, do H+, ou do pH, né? Lembra, né? Nós já vimos isso. Se você tem o pH, você consegue determinar a concentração de H+. Deixa eu aproveitar que eu falei para vocês, quando eu falei sobre normalidade. Então, olha que interessante, ó. Depois que você faz o balanceamento, você não descobriu o número de elétrons envolvidos? Então, esse é o X do nitrato. Não lembra da equação? Número de equivalente é massa sobre o equivalente. E o equivalente é massa molecular por X. Agora, ó o X aqui, ó. Então, quando eu estou trabalhando com redução ou oxidação, quando eu for trabalhar com normalidade, o X da normalidade, lá que eu faço a divisão, é exatamente o número de elétrons. Então, se eu fiz o balanceamento, eu consigo determinar o valor desse X que eu vou usar. E deixa eu falar uma coisa para as pessoas que acham que nada é importante, né? Vou falar exercício para vocês. Eu quero que você resolva o balanceamento, tá? Não é para simplesmente copiar a reação. Qualquer tabela de redução vai ter esses valores que eu estou te passando. Então, é para resolver, para mostrar que como você fez. Tá bom? Tá certo? Então, preste bastante atenção na hora da resolução e o que eu vou pedir para você resolver. E como que eu vou pedir. Porque se for só para colocar o resultado, né, não há necessidade. Aí é só copiar da tabela de potencial de redução. Então, por exemplo, se eu falar assim, calcule a massa de HNO3 necessário para preparar uma solução 0,1 normal utilizada tal. Aí, você já sabe que o X do cálculo é a quantidade de elétrons envolvidos aí na semi-reação. Luiz, eu acho que eu perdi aqui. O 3 do X é das cargas. Do número de elétrons. Ah, sim, obrigada. Número de elétrons. O X, por quê? Na normalidade, o X pode ser o número de H+, o número de OH-, o número de cargas e o número de elétrons envolvidos na reação. Prontinho? Então vamos. Bom, observe que nós trabalhamos então com elas separadamente, né? Agora nós vamos juntar no seguinte, ó. Vamos supor que eu vá fazer a reação. Deixa eu pegar aqui um outro elemento para usar aqui. Espera um minutinho aqui, vamos ver. Pode ser esse, ó. Esse vai ser interessante.
Bom, agora vou tratar de uma reação de óxido-redução. Ou seja, alguém vai estar reduzindo, alguém vai estar oxidando, tá? Então, agora é uma reação de óxido-redução. Eu vou reagir o dicromato com o gás NO, vai formar o cromo 3 e vai formar o nitrato, íon nitrato. Como eu falei para vocês, porque eu gosto tanto do método ioelétrico, é o seguinte, ó, no primeiro momento, eu não sei quem é o agente redutor, eu não sei quem é o oxidante, poderia calcular o NOx, lembra do cálculo do NOx e tal, mas não precisa de nada disso. E o próprio desenvolvimento vai te mostrando sobre o que você precisa. Então, vamos lá. Agora, não é mais uma semi-reação, é uma reação completa. Mas o raciocínio é exatamente o mesmo. O que eu faço primeiro? Vou separar em semi-reações. É só você ver o que é comum. Ó, eu tenho cromo aqui, eu tenho cromo aqui. Portanto, uma semi-reação é essa, ó. Vou escrever aqui no meio. Ó, eu separei essa semi-reação e vou separar a outra semi-reação. Então, ó, era uma reação completa, eu separei em duas semi-reações. Eu não sei, no primeiro momento, qual que é a semi-reação de redução ou a semi-reação de oxidação, mas o método vai me mostrar. Então, o que eu faço primeiro mesmo? Vou pegar essa aqui, ó. Primeiro, balanceio os átomos principais. Olha que interessante, ó. Eu tenho 2 aqui, ó. Aqui, eu tenho 1. Então, eu vou colocar um 2 aqui na frente. Ó, aqui eu tenho 2. Aqui eu tenho que ter 2. Ok? Balancear o átomo principal. Aqui eu tenho 1. Aqui eu tenho 1. Então, aqui eu não preciso mexer em nada. Já está balanceado o átomo principal. Entenderam por que eu coloquei o 2 aqui? Aqui eu tenho 2 cromos. Aqui eu só tinha 1, coloquei o 2 lá. Certo? Depois, balancear os oxigênios. Aqui, ó, eu tenho 7. Aqui, eu não tenho nenhum. Então, eu vou colocar aqui 7H2O. Uma semi-reação de cada vez. Eu não vejo as duas no mesmo momento, não, tá? Eu trabalho com uma, depois eu trabalho com a outra. Tá? Ok? Entenderam 7 águas? Ó, 7 oxigênios. 7 oxigênios. E embaixo agora. 1 oxigênio. 3 oxigênios. Então, vou colocar 2H2O aqui. 2 oxigênios com 1, 3. 3 oxigênios. Ok? Balancei os oxigênios. Depois vem os hidrogênios. Desse lado aqui, eu não tenho nenhum hidrogênio. Desse lado, eu tenho 14 hidrogênios. 7 vezes 2, 14. Então, eu vou colocar desse lado 14 hidrogênios. Então, 14 hidrogênios, 7 vezes 2, 14 hidrogênios. Olha que beleza. Agora, aqui embaixo. 2 vezes 2, 4. Aqui eu não tenho nenhum. Então, vou colocar aqui 4H+. 4 hidrogênios, 4 hidrogênios. Pode perguntar, gente. Se quiser escrever aí no chat, aí, pode escrever. Ok?
Lógico, Agora depois tá você vai aqui. olhar com mais calma, né? Agora as cargas, hein? Ó. Vou escrever um pouquinho para baixo esse. Para eu apagar. Para escrever aqui é melhor, né? Ó, 14 positivas. 2 negativas. 6 positivas. 0. 0. 0. 1 negativo. 4 positivas. Total aqui, 12 positivas. Total aqui, 6 positivas. Total aqui, 0. Total aqui, 3 positivos. Conseguiu enxergar? Se não, pergunta. 14 positivas. 2 negativas. 14 menos 2, 12. 2 vezes 3, 6 positivas. 0, não tem carga nenhuma. Total 6 positivos. Ah lá, hein? Olha que interessante esse, hein? Eu não quero zerar, eu quero igualar. Então, como é que eu igualo 12 positivas com 6 negativas? Eu tenho que colocar 6 elétrons desse lado aqui, ó. Se eu colocar 6 negativas com 12 positivas, dá 6 positivos. 6 é igual a 6 positivos. Cuidado, tá, gente? Mas se você ter paciência e conferir, vamos supor que você errou e colocou 6 negativas aqui. 6 negativas com 6 negativas dá 0. 0 igual a 12? Não, tá errado. Então você só repensa o seu raciocínio. Aqui, 0. 3 positivas. Como é que eu igualo 0 a 3 positivos? Eu coloco 3 elétrons desse lado. Então, muita atenção na quantidade de elétrons e na posição. Olha que interessantíssimo. O elétron não está no reagente? Então, essa é uma semi-reação de redução, já que o elétron está no reagente. E esse é o oxidante. Se ele está reduzindo, ele é o oxidante. Esse aqui, ó, o elétron está no produto. Então, é a semi-reação de oxidação. Portanto, esse é o redutor. Semi-reação de oxidação. O outro é o redutor. Pergunta, gente? Que bom, então. Eu vou apagar esse pedacinho para passar isso aqui mais perto, tá? Professor, Oi. aí toda vez que tiver nessa reação tiver 2 semi-reações, vai fazer desse jeito para descobrir qual que oxida e qual que reduz, não é? Você pode fazer usando aqueles delta da vida lá. Não há necessidade, mas você pode. Não é? Porque nesse caso, como você precisa do balanceamento, e o próprio balanceamento já te mostra, então não vale a pena você, né, perder tempo fazendo o delta. Tá? Mas pode. O nosso objetivo é balancear a nossa reação completa, né? Esse é o objetivo. Eu preciso da reação completa. Daqui a pouco eu vou te mostrar o porquê. Ô, Luiz, Oi? a minha dúvida é como que vai ficar a reação depois do balanceamento completo, ela escrita completa. Calma aí, Se a ó. gente adicionou água. Peraí, calma que nós vamos chegar lá aí. Peraí. Bom,
Na natureza, não pode nem sobrar e nem faltar elétron. Então, o primeiro balanceamento mostrou que essa semi-reação aqui precisa de 6 elétrons. Só que essa aqui libera só 3 elétrons de cada vez. Então, o que eu faço? Eu preciso agora igualar os elétrons das semi-reações, porque não pode nem sobrar e nem faltar. Como é que eu faço isso? O jeito mais fácil é você multiplicar o número de elétrons das semi-reações inversamente. Esse é o método mais fácil. Mas, aqui, ó, não tem 3 elétrons, aqui não tem 6 elétrons. Então, como 6 dividido por 3 dá 2, eu posso multiplicar aqui em cima por 1 e multiplicar aqui embaixo por 2. Ou seja, eu quero agora igualar o número de elétrons. Por quê? Não pode nem sobrar e nem faltar elétron. Vamos supor que aqui eu tivesse 5 elétrons. 5 não dá para dividir por 3. Então, o que eu ia fazer? Eu ia multiplicar aqui em cima por 3 e aqui embaixo por 5. Tá? Nesse caso, por eles serem divisíveis, então eu estou simplificando aqui a minha reação. Agora nem pisca, hein? Ó, vou multiplicar 1 vezes 6, 6 elétrons, mais 1 vezes 14, 14H+, mais 1 vezes 1, 1, CR2O7, 2 menos. Então, eu peguei, ó, esse 1 e multipliquei aqui. Agora embaixo, hein? Embaixo. Agora vamos ficar por 2, hein? Por 2. Mais 2 vezes 2, 4H2O líquido. Mais 2 vezes 1, 2NO gasoso. Então, ó, eu multipliquei em cima por 1 e embaixo por 2 e juntei as duas, tá vendo? Que é uma reação só. Então, eu estou juntando. Agora, como não vai caber aqui, eu vou escrever aqui embaixo, tá? Agora eu vou escrever do lado de lá. 1 vezes 2, 2CR3+. Mais 1 vezes 7, 7H2O. Mais, agora embaixo, hein, ó. Embaixo agora. 1 vezes 2, 2. NO3 menos. Mais 2 vezes 4, 8H+. Mais 2 vezes 3, 6 elétrons. Então, o que eu fiz? Eu multipliquei para igualar o número de elétrons e já somei as duas. Tudo que estava antes da seta está aqui, tudo que está depois da seta está aqui, multiplicado por aqueles valores para a simplificação. Então, vamos simplificar agora. Ó, eu tenho 6 elétrons desse lado e tenho 6 elétrons daquele lado. Não pode ter nenhuma equação que vai ter 5 de um lado e 6 do outro. Não pode sobrar, não pode faltar elétrons. O que mais que eu tenho em comum? Olha aqui, ó. Eu tenho 4H2O aqui e tenho 7 do produto. Então, se eu cortar aqui, vai sobrar 3H2O aqui. Mais alguma coisa? Lógico, ó. 14H+. 8H+. Vou cortar o 8. Vai sobrar aqui 6H+. Quem perguntou? Agora sim, ó. Olha a minha reação completa. CR2O7, 2 menos, mais 2NO, mais 6H+, desse lado, 2CR3+, mais
2NO3 menos, mais 3H2O. Vê se eu não esqueci nada. Está aqui, está aqui, está aqui, está aqui, está lá, está aqui. Ok. Ó, a minha equação balanceada. Vamos ver se bateu? 2CR, 2CR, 2N, 2N, 7 oxigênio, 7 com 2, 9. 6 com 3, 9. Hidrogênio, 6H+. 3 vezes 2, 6H+. Cargas, 2 negativas com 4 positivas. 4 positivas. 2 vezes 3, 6 positivas com 2 negativas, 4 positivas. Perfeitamente balanceado. Ô, Luiz. Sim. Não pode sobrar elétron. Mas De jeito nenhum. ali sobrou água. A água não tem problema sobrar. Não, a água tem à vontade, né? É meio aquoso. A água não está sobrando, ela faz parte da reação. Tá? Então, H+ faz parte da reação, a água faz parte da reação, tá? Por isso que eu falo que esse método é muito bom. Porque pelo método delta, você tinha que saber se tinha água lá no meio, não tinha. Aqui não. Aqui você só precisa saber o que está no reagente e no que ele vai se formar. O que está no reagente e o que vai formar. Pergunta, gente. Professor, Sim. a equação vai montar com a reação inteira ou com as semi-reações? Não, espera aí. São duas coisas distintas. Você tem as semi-reações, que é cada um individualmente. E você tem uma reação química. A reação não pode ter nem só oxidação nem a redução. Nesse caso, tem as duas. Então aqui é uma reação química. Lá é uma semi-reação. Então, no dia a dia do seu laboratório, você sempre vai trabalhar com uma reação química. Agora, para explicar a reação química, você pode balancear ela como em semi-reações e depois montar na expressão completa, né? Essa é a ideia. Sim. Porque senão você vai gastar muito tempo, né? Vendo o NOx daqui, o NOx de cá, vendo o balanceamento individual. Então, por isso que eu prefiro esse método Ion Eletro. Eu achei mais interessante também, mas no caso eu estava falando da equação de Nernst. De Nernst? Não, a equação de Nernst é sempre da semi-reação. Sempre semi-reação, né? Certo. Isso, obrigada. exatamente. Nós vamos, na aula que vem, trabalhar com uma equação completa, uma reação completa, mas na hora de calcular a equação, nós vamos trabalhar com ou uma ou outra. Tá? Você nunca vai trabalhar com a equação de Nernst com as duas. Você vai ser uma ou a outra a semi-reação para trabalhar com ela. Com exceção do ponto de equivalência, mas aí eu vou mostrar para vocês. E agora, deixa eu... Vão pensando aí se querem perguntar mais, tá? Enquanto eu apago aqui um pedaço. Vamos supor esse exemplo. No ponto de equivalência, olha aqui, ó, é de 1 para 2. Então, quando eu monto aqui a expressão, né? Onde é que eu coloco 2 mesmo, gente? Teve gente que errou, né? Nos astros da vida lá, né?
Está no 2, passa para cá, né? Então, vou 2 aqui. Ó. Isso em mãos por litro. Se eu for trabalhar em número de equivalente, normalidade é sempre 1 para 1. Qual a diferença? Que o x para esse seria 6 e o x para esse seria 3. Lembra, né? Então, mais uma informação que você tira da expressão aqui. Se eu for trabalhar com mol por litro, já sei que é de 2 para 1. Se eu for trabalhar com normalidade, é de 1 para 1, mas quando for trabalhar com dicromato, eu sei que tem 6 elétrons envolvidos, portanto o x vale 6. E quando eu for trabalhar com o NO, eu sei que tem 3 elétrons envolvidos, portanto o x vale 3. Bom, você não vai precisar, né? Por exemplo, se você tivesse aqui, nós fomos fazer uma prova lá, você sentadinho na sala de aula, aí você tinha que ter esses itens, né? Tudo memorizado para fazer o raciocínio. Aí não, agora você está em casa, escreve no caderno, né? Quais são as etapas, estuda, vê o que precisa, quais são as informações que você precisa para fazer e as informações que serão obtidas a partir dessa resolução. Então, a semi-reação de redução, a semi-reação de oxidação, o X para o cálculo, a relação no ponto de equivalência, né? Montar a equação de inércia para cada uma separadamente. Então, tudo isso você está estudando, né? Usando essa técnica do método íon elétrico. Como na aula que vem nós vamos nos preocupar mais com a titulação, vamos falar rapidinho sobre os indicadores de oxidação. Bom, se você entender a equação de inércia, vai ficar mole você entender essa parte de indicadores de oxidação. Por quê? Bom, só para lembrar, indicadores ácido-base mudam de cor em função do pH. Indicadores de precipitação são os métodos de Vollar, que formam precipitado vermelho. O método de Vollar forma um complexo vermelho. O de Mohr forma-se um precipitado vermelho. Depois vimos o de complexação, que o indicador é um ligante que complexa com o metal, ou seja, na forma separada ele tem uma cor, complexado com o metal ele tem uma outra cor. O raciocínio aqui depende da equação de inércia. Tem o potencial, por exemplo, a 1,10 fenantrolina tem um potencial padrão de 1 mais 1,06 volts. Bom, o que é um indicador? Nada mais é do que uma forma que vai estar reduzida ou oxidada. Ou seja, aqui, o indicador aqui, ele está na sua forma oxidada, ele recebe o elétron, passa a sua forma reduzida. Como é que é a equação de inércia mesmo? Aqui, igualzinho nós fizemos.
Qual que é o potencial? 1,06. Então, vamos lá. Nós falamos já algumas vezes que para uma cor sobressair em relação à outra, ou seja, eu tenho uma cor A aqui e eu tenho uma cor B aqui. O que significa isso? Lembra que a relação entre eles tem que ser de 10? Ou um 10 vezes maior que o outro, ou um 10 vezes menor que o outro? Já falamos disso. Então, essa relação aqui, ó, ela tem que ser de 1 para 10. Falamos disso. Vê se você concorda, então. Ó, esse potencial, nesse caso, nesse exemplo, é 1,06. Vamos substituir aqui? Vamos fazer uma continha, né? Vamos fazer uma continha? Olha aqui, ó. O E vai ser mais 1,06 menos 0,0592 dividido por 1, log de 1 sobre 10. Ou seja, eu estou falando que esse daqui é 10 vezes maior que esse, tá? Por isso 1 sobre 10. Faz essa continha para mim na sua calculadora aí. Quanto dá esse potencial aqui, ó? Faz para mim aí. Faz essa continha na calculadora para mim aí, ó. Eu vou pegar a minha para fazer aqui. Quanto é? 1,12, perfeito. Um 1,12 volts. Agora, faz o contrário para mim aí. Potencial mais 1,06 0,0592 dividido por 1, log de 10 para 1. Aqui nós fizemos que um tivesse 10 vezes o outro. Agora vamos inverter. Quanto que dá esse potencial aqui? Zero, zero? Bom, o que significa isso, gente? Ó, vamos supor que eu tenha esse aqui é uma escala de potencial em volts. O que significa isso? Ó, quando ele atingir 1, ou quando ele atingir 1,12, abaixo daqui, ela tem uma cor A. Acima daqui, tem uma cor B. Ou seja, se a sua solução tiver um potencial maior do que 1,12 e estiver diminuindo, vai passar da cor B para a cor A. Se a sua solução tiver um potencial menor e estiver aumentando, vai passar de A para B. E quando é que acontece essa mudança? Acontece entre potencial 1 e potencial 1,12. Então, o indicador, ele muda de cor em função do potencial da solução, ou seja, da diferença de potencial da solução. Isso nós vamos ver na próxima aula.
Quando você faz uma titulação de oxirredução, o que varia é o potencial da solução. Então, no seu L+, vai estar variando o potencial. Se o seu potencial está abaixo de 1, você vai ver uma cor no seu L+. Quando ele passar de 1.12, você vai ver uma outra cor no seu L+. Se no seu L+, tiver um potencial acima de 1.12, você vai ver a cor B. Quando passar de 1, você vai ver a cor A. Isso para a fenantrolina. Né? Tem a difenilamina, que é 0,76, tem vários outros indicadores que mudam o potencial. E nós vamos também falar, né, um exemplo lá quando formos titular na próxima aula. Mas isso é só para os indicadores de oxirredução? Só de oxirredução, exatamente. Certo. A Obrigada. diferença exatamente deles é que eles mudam de cor em função do potencial. Qual que era o exercício mesmo que da dúvida lá? É o exercício de precipitação, Luiz, a questão 5. Deixa eu achar aqui. Professor, Oi. só antes de você desenvolver a questão para a gente. Não, pode falando, eu só estou caçando. Nessa atividade, no alfa 4, eu posso usar 0,30 ou 0,35? Qualquer um que a senhora quiser. Ok, obrigada. Ok, então, ficou claro os indicadores, gente? Ficou claro? Ô, Luiz, eu Oi. não entendi muito bem como que você achou 1,12, porque eu só achei para as duas. Então, peraí. Você fazer o cálculo errado? Não, você só tem que tomar cuidado aqui do jeito que você põe na sua calculadora. Né? Porque você tem que fazer, 1 por 10 dá 0,1, tira o log. Quando você multiplica, como isso aqui vai dar negativo, negativo com negativo, aí dá positivo. Então, por isso que vai somar de 1,06. Aqui, vai dar 10. Log de 10 dá positivo. Então, aqui vai dar negativo. Então, vai dar um valor menor que 10. Menor que 1,06. Provavelmente é só na sua continha lá mesmo. Foi na hora de fazer o logaritmo que eu errei, então. Obrigada. Ok? Então, vamos lá. Opa. A questão 5 era uma amostra de cloreto, 50 ml, foi adicionado a elemental, quais serão os teores, peso por peso e a concentração em mil. Ah, não. Não, pode ir. Não tem jeito de resolver, não. Está faltando a massa da amostra. Então, nesse caso aqui, é só a concentração em microgramas por ml. Ok? Então, essa aí não tinha como responder os dois valores que tu pediu. Não, só se fosse peso por volume. Peso por peso, precisa da massa da amostra. Pois é, mas na aula anterior, Luiz, antes da data de entregar, tu chegou a olhar, porque a gente ficou com dúvida. E aí tu olhou e tu disse, não tem como calcular. E aí ficou a turma toda quebrando a cabeça. Ah, mas que bom, vocês gastaram tempo da sua vida, de vocês. Nossa, agora eu estou empolgado. Agora eu fiquei empolgado que vocês gastaram. Eu perdi até meu sono. Oh, que ódio. Nossa, agora eu estou empolgado. Agora eu fiquei extasiado de saber que eu fiz isso com vocês, gente. Eu devo ter confundido com a 4 que eu tinha dado. Eu sabia que eu tinha dado a massa de uma das amostras. Não foi da 4ª, não foi da 5ª, não. Então, essa questão, tu vai anular ela? Tu vai considerar não, só que dá para calcular? É só a parte que é, né? Que é a concentração em microgramas por ml. Mas vocês já me fizeram ganhar o dia, tá?
Vocês gastaram, perderam o sono por causa disso. Mas Eu não estou sendo sério. irônico, não. Surgiu Eu falo isso, várias eu falo- hipóteses de resolução dessa questão. Ninguém chegou a um consenso assim de como seria. Acho que cada um mandou de um jeito. Não tem Teve problema gente que nenhum. não mandou. O importante é tentar. Eu fico mais feliz quando vocês tentam do que simplesmente que não sabe fazer. Agora, vocês vão perceber que eu estou sendo mais rigoroso em relação às unidades, tá? Tá bom? Então, não adianta falar, ml, não, massa, não. Estou tirando, não estou tirando demais, mas também não estou deixando passar em branco, não, tá? Porque eu acho que é muito, né, displicência você também não fazer isso. Ontem eu coloquei mais uma, né? Eu estou... Toda segunda-feira eu fico por conta do corrigir, então na terça-feira eu tento colocar mais novas correções para vocês. E de novo, tá, gente? Ninguém vai ficar sem nota, tá bom, gente? Ninguém fica sem nota, não, tá? Não se preocupe. Se você enviou, você vai ter a sua nota também, tá? Mais alguma coisa, pessoal? Professor, Sim. você pode dar um exemplo de como ficaria peso por volume em microgramas? Que eu fiquei com bastante dúvida como colocar. Uma ótima pergunta, que eu também tenho essa dúvida. Vamos supor que a sua concentração deu 0,0500 gramas por litro. Vamos supor, tá? Primeiro mol por litro, depois transforma mol para gramas. O que está escrito aqui? Aqui está escrito que você tem 0,0500 gramas em... Vamos colocar litros primeiro. Tá? Então, aqui está escrito isso. Se eu quiser transformar para microgramas, como é que eu faço gramas para microgramas? Gramas para miligramas e depois para microgramas. Então, aqui é vezes 10, e aqui, desculpa, vezes 1000, e aqui vezes 1000. Então, para transformar gramas para microgramas, é 0,0 vezes 10 a sexta microgramas. Então, o que eu fiz? Para passar de gramas para microgramas, eu multiplico por 10 a 6. Se eu quisesse trabalhar com miligramas, eu multiplicaria por 1000, ou seja, 10 a terceira. Do outro lado aqui, eu quero trabalhar com, deixa eu ver aqui, ml, né? Microgramas por ml. Tá. Então, litros, para eu trabalhar com ml, o que eu faço aqui? Eu multiplico por 10 a terceira. Então, aqui é a mesma coisa escrever 10 a terceira ms. Se fosse microlitros, aí seria 10 a sexta. Então, se eu quisesse passar aqui para microlitros, aqui também seria 10 a terceira. Então, daria 10 a sexta. Então, vamos dividir, então. Olha aqui o que você fez. 0,0500 vezes 10 a sexta, dividido, aqui é microgramas, dividido por 10 a terceira, ml. Corta aqui com corta aqui. Então, vai dar 0,0500 vezes 10 a terceira microgramas por ml. Só que eu não posso escrever assim, né? Isso não é notação científica. Então, quanto é que dá isso daqui? Vezes 1000. Vai dar, se fosse 50, 500, 5. Vamos só fazer a conta aqui para não escrever errado. 0,0500 vezes 1000. 50. microgramas por ml.
professor, mas lá estava pedindo micrograma por grama. Ah, não, mas aí você tinha a massa da sua amostra. Mesma coisa. Qual que foi, ó, quando você calculou lá, ó, você tinha uma amostra de 10 gramas. Então, 10 gramas. A sua amostra, a massa da sua amostra é de 10 gramas. Então, o que você vai fazer? Olha aqui, o raciocínio é o mesmo. Só que o volume que você tem aqui, ó, em vez de ser litros, vai ser 10 gramas. Então, qual é a massa que você teve do seu componente em 10 gramas? Então, você obteve uma massa em gramas também. Ó, então, é gramas por gramas. Gramas por grama. Como é que você passa? Eu estou querendo saber microgramas por grama. Então, você vai pegar essa massa que você achou, vai multiplicar por 10 a terceira, miligramas, desculpa, aqui é grama, né? Por 10 a sexta, a massa da amostra em gramas, vezes 10 a sexta, dividido por 10 gramas. Então, aqui é microgramas, vai fazer essa continha só. Porque quando você tem a massa da amostra, quando você por volume, é gramas por litro. Aqui você tem a massa que você encontrou no seu exercício, quando você fez aquela continha, não, se a massa da amostra utilizada for de 10 gramas, quais serão os teores de peso por peso? Ou seja, em vez de 10 fosse 100, e qual é a concentração em microgramas por grama? Você só vai relacionar a massa que você obteve com os 10 gramas, para ver essa relação. O percentual peso por peso é em 100. E o microgramas por grama é a concentração a partir da massa da sua amostra. Ficou claro ou ainda não? Certinho, obrigada. Se fosse substituir aqui, ó, vamos supor, né? Que você tivesse achado lá, sei lá, 0,0500 gramas. Então, a mesma coisa, tá vendo? Vou multiplicar aqui em cima por 10 a 6 e vou fazer a continha. Então, o final, a unidade final vai ser microgramas por grama. Grama aqui e o microgramas em cima, porque você substituiu gramas para, transformou, né? Gramas por microgramas. Antes a gente falava ppm, né? Agora a gente fala microgramas por grama e microgramas por ml. Quando você for fazer uma análise, por exemplo, no semestre que vem, você vai fazer uma análise usando absorção atômica. Como a quantidade é muito pequena, você não pode falar mol por litro, você não pode falar percentual peso por volume, que é muito pequeno. Então vai dar, sei lá, 5 vezes 10 a terceira, menos 3 gramas por tanto. Então você transforma em ppm, ou seja, de microgramas por grama ou microgramas por ml. Antes falava muito ppm, alguns lugares ainda falam, algumas empresas ainda falam ppm. O que é ppm? ppm, partes por milhão, ou seja, 1 para 10 a 6. É exatamente isso, ó, 1 para 10 a 6. Então, depende, microgramas por grama, microgramas por ml, é sempre ppm, partes por milhão. Quando você for na sua indústria, lógico que você vai mudar isso, né? Não falar mais ppm, não. Mas às vezes aqui a concentração é muito baixa. Tem jeito de você falar em ppb, ppt. Vai analisar mercúrio em batata. Você fala ppm, ppb, dependendo da concentração dele. Ok? Bom, então vamos parando por aqui. Até sexta eu coloco o material. E a semana que vem a gente continua na volumetria de óxido do som. Tá bom, gente? Valeu, professor. Muito obrigada. Um abraço a todos e que seus familiares fiquem bem.